você pode selecionar no próprio local seus tacos dos modelos mais eficientemente projetados que estão disponíveis. Você os usa e depois os devolve. Se você decidir ficar com os tacos, vá em frente, é sua carga. Porque uma pessoa iria querer transportar, preservar e armazenar tacos de golfe quando ela pode sempre acessá-los e depois devolvê-los no local? Hoje nossas casas estão cheias de lixo que guardamos por causa do suposto valor que eles sustentam. Esse desperdício não será mais necessário. Nesse modelo, o complexo urbano, ou na verdade, o mundo inteiro, é de fato sua casa. Em vez de deixar itens externos como equipamentos recreativos e veículos parados em seu domicílio físico, juntando poeira quando não estão em uso, eles são armazenados de forma centralizada para o livre acesso de todos, fazendo com que os produtos sejam utilizados ativamente, minimizando a redundância. Se você precisar de um automóvel por qualquer motivo, o carro lhe é disponibilizado. Quando você chega a seu destino, o sistema de direção via satélite irá automaticamente disponibilizar o carro para outros usarem, ao invés de ficar estacionado em alguma garagem, desperdiçando espaço e tempo. Na sociedade de hoje, a necessidade por posse resulta em extrema superprodução e redundância. Não há necessidade para cada pessoa possuir um carro. A maioria os dirige somente 1 hora por dia. É muito mais inteligente criar um sistema compartilhado universal, pois ele reduz o desperdício, a redundância e aumenta o espaço e a eficiência dramaticamente. Resumo do capítulo 6. As cidades dentro de uma economia baseada em recursos farão total uso da abordagem sistêmica, ao integrar todos os elementos e processos da cidade num todo autônomo, conforme for tecnicamente possível. Precisamos começar de novo e não nos preocuparmos em remendar as cidades antigas, que estão intrinsecamente ultrapassadas. Embora haja muitos projetos possíveis, incluindo oceânicas totalmente encerradas e, é claro, cidades campestres, a cidade circular, como projetada por Jacques Fresco, compreende uma das mais eficientes. Cada uma de suas diferentes camadas circulares operam como um componente da funcionalidade total da cidade, sempre com espaço para mudança, atualizações e transição. Os estilos de vida numa economia baseada em recurso serão bem diferentes dos de hoje, já que os valores dos seres humanos passarão por profunda mudança, uma vez que a influência do sistema monetário, baseado na escassez, diminui. Uma das mais profundas mudanças terá a ver com o nosso senso de posse e propriedade. Não haverá necessidade ou motivos para a propriedade no futuro, pois a importância mover-se-á logicamente da aquisição para o acesso. Todo mundo terá acesso às suas necessidades, sendo a principal função do sistema inteiro tornar isso possível. Parte 4. Superando mitologia. Capítulo 7. Natureza contra a criação. O comportamento humano. Algumas pessoas que consideram os princípios de uma economia baseada em recursos pensam que o sistema seria difícil a algo que chamam de natureza humana. Elas argumentam que humanos são inerentemente competitivos, gananciosos e inconscientemente egoístas. O que significa que não importa o quão tecnicamente boas estejam as coisas na sociedade, sempre existirão pessoas corruptas que desejam abusar e buscam dominar os outros. A natureza humana é definida como atributos psicológicos que são tidos como comuns a todos os seres humanos. O termo, então, insinua que certos comportamentos psicológicos e, portanto, mentais, são de alguma forma embutidos numa pessoa. Por conseguinte, existe a crença de que nascemos com algumas tendências psicológicas pré-estabelecidas. É fácil perceber como esse tipo de concepção se manifestou, pois se olharmos para a história da espécie humana até aqui, veremos uma interminável série de guerras, genocídios, dominações e abusos de poder. Uma vez que esse é o padrão que reconhecemos, é fácil supor que deve ser da natureza humana ou do instinto se comportar da maneira que historicamente se repete. O suposto comportamento criminoso tem sido um foco no campo da psicologia por muito tempo. Seria a reatividade da constituição genética de um indivíduo que o torna um suposto criminoso, ou seria o ambiente no qual ele cresceu que determina isso? Essa é a antiga questão de natureza contra a criação. Primeiro, o que exatamente seria um comportamento criminoso? Como qualificamos distinções comportamentais que foram inventadas pelo homem e se transformaram ao longo do tempo? Todo o conceito de criminalidade é temporal e relativo aos valores e conceitos de moral da cultura.
Há apenas 600 anos, os astecas exerciam sacrifícios humanos em massa para seus deuses, muitas vezes matando dezenas de milhares de uma só vez. Isso foi uma atividade criminosa? Para nós, talvez, mas para eles foi um costume social aceitável. E quanto à escravidão que foi aceita por gerações e gerações? Na sociedade moderna, seria ilegal manter alguém em cativeiro e forçá-lo a trabalhar sem remuneração. É um criminoso alguém que rouba comida a fim de alimentar sua família que morre de fome? A maioria dos psicólogos e geneticistas comportamentais hoje tenta tratar dessa subjetividade através da redução de supostas tendências criminais a comportamentos denominados antissociais, impulsivos e agressivos. Por mais amplas e interpretativas que essas caracterizações possam ser, eles também catalogam e examinam supostos distúrbios de personalidade, tais como indecisão, esquizofrenia e obsessão. A ideia da genética como razão do suposto comportamento aberrante tornou-se popular no início do século XIX. Foram feitas até mesmo operações eugênicas na forma de esterilização a fim de livrar a sociedade de criminosos, idiotas, imbecis e estupradores. Contudo, os geneticistas comportamentais irão hoje admitir que ninguém jamais encontrou um gene criminoso. Antes, o trabalho deles hoje tende a focar-se na interação de neuroquímicos no cérebro, juntamente com estudos baseados em observações que envolvem família, gêmeos e adoção. A começar com os estudos baseados em observações, hoje está muito bem provado que a família e estudos de gêmeos criados juntos, gêmeos que crescem juntos, são métodos ineficientes de pesquisa genética comportamental. Esses métodos se confundem com fatores ambientais, já que os membros da família partilham do mesmo ambiente. No entanto, pesquisas de gêmeos criados separadamente aparentam serem métodos melhores, pois os ambientes são pelo menos consideravelmente diferentes dos ambientes da família original. Hoje, os estudos mais frequentemente citados que defendem princípios genéticos para distúrbios de personalidades e tendências comportamentais provêm de estudos de gêmeos criados separadamente. Embora os estudos de gêmeos criados separadamente pareçam eliminar o problema de influências ambientais mútuas com relação a padrões familiares, esse método é contaminado pelo problema de os gêmeos crescerem em ambientes muito similares, social, econômica e culturalmente. Por exemplo, um dos mais famosos estudos de gêmeos criados separadamente foi um que é muitas vezes chamado de Estudo de Minnesota. 348 pares de gêmeos foram estudados na Universidade de Minnesota, sendo o caso mais notável desse estudo frequentemente citado em defesa de origem genética para o comportamento, conhecido como o caso dos gêmeos Jim. Jim Lewis e Jim Springer foram separados 4 semanas depois de nascerem em 1940. Eles cresceram 72 quilômetros distantes um do outro em Ohio e foram reunidos em 79. O estudo desses gêmeos idênticos reunidos posteriormente produziu as seguintes concordâncias. Ambos os gêmeos estavam casados com mulheres de nome Betty e divorciados de mulheres com nome Linda. Um colocou em seu primogênito o nome de James Allen, com um L só, enquanto o outro deu ao seu primeiro filho o nome de James Allen, com 2 L's. Ambos os gêmeos tinham um irmão adotado cujo nome era Larry. Os dois puseram em seu cão de estimação o nome Toy. Ambos haviam tido algum treinamento de imposição da lei e tinham sido assistentes de xerife em Ohio. Os dois eram ruins em ortografia e bons em matemática. Os dois fizeram carpintaria e desenho mecânico. Em primeiro lugar, que fique bem claro que ambos os Jims cresceram somente a 72 quilômetros um do outro em Ohio. Considerando a proximidade dos gêmeos e as disposições culturais comuns da região, é seguro afirmar que os dois homens foram sujeitos a valores e tradições bastante similares. Culturalmente, Ohio como um todo tem pouca diversidade quando comparada a outros estados. 86% do estado é branco, ao passo que 82% é cristão. Isso é importante porque quanto menos diversidade uma região possuir, mais uniformes serão as influências ambientais. Outro importante elemento que esse autor não pôde expressar devido à falta de informação disponível é as disposições culturais e valores dos pais envolvidos. Se os pais dos dois Jims também fossem nativos da região de Ohio, para onde eles foram levados, reforçaria ainda mais a propensão de semelhanças culturais e, portanto, comportamentais. Quanto aos dois estarem casados com mulheres de nome Betty e divorciados de mulheres com o nome Linda,
No topo dos 1000 nomes femininos mais comuns em existência nos Estados Unidos, Linda é o terceiro